Agora, Ju, o que esperar da relatoria do senador Renan Calheiros, hein? Acho que o ponto é esse, 30 dias. Primeiro, boa tarde para a Larissa, que está aqui com a gente no Arena, para você também, Leandro. O ponto é esse, 30 dias para essa aprovação, que acaba, apesar de ser um tempo maior do que esperava o Palácio do Planalto, acaba sendo muito menor do que a tramitação ali na Câmara dos Deputados, que envolveu um grande imbróglio, pressão da oposição, que apesar de ter feito barulho, votou de maneira favorável a essa proposta que é muito popular, mas tem alguns pontos, Leandro, que ainda serão discutidos ao longo desses 30 dias. Vou colocar dois aqui. A oposição fala sobre a questão de garantir que os empreendedores, eles não vão ser afetados por essa medida. Então, isso vai ser amplamente discutido dentro dessa comissão e também no plenário do Senado Federal. E tem também ali os prefeitos receosos em relação a essa mudança, porque a gente sabe que para os municípios existe um fundo que é utilizado para, inclusive, obras públicas, investimentos em alguns locais, os municípios, e ele é alimentado pela arrecadação do imposto de renda. Então, o que os municípios querem, isso foi discutido amplamente com Arthur Lira lá na Câmara dos Deputados, é ter garantias de que eles não vão ser prejudicados num ano que é bastante relevante, né? A gente está falando de 2026 e de um ano eleitoral, pensando aí enquanto essa implementação dessas mudanças podem afetar os caixas públicos. Então, tem sim algumas questões. Agora, falar em 30 dias é um recado muito consistente ali à Câmara dos Deputados, né? Porque o que a gente sabe é que Renan Calheiros, ele até cogitou e deu andamento a uma proposta paralela diante do que ele estava chamando de uma inércia da Câmara dos Deputados e do próprio Arthur Lira em andar com essa proposta. Arthur Lira fez uma amarração muito bem feita, conseguiu uma aprovação ali por unanimidade, isso é raro na Câmara dos Deputados, mas agora esses pontos precisam ser muito analisados, né, e azeitados ali na proposta para que isso não volte para a Câmara dos Deputados, que está naquele embate. A gente vai trazer ainda sobre algumas propostas como a da dosimetria ou da anistia ali na Câmara dos Deputados. Então, vai ser todo um trabalho para que isso passe rápido, mas não tão célere que os senadores não reclamem, que tem pouco tempo para analisar a proposta, e também pensando em como equilibrar esses pontos com pressão vinda dos prefeitos, pressão dos empreendedores, da oposição, que também vai fazer um certo barulho ali para fazer com que essa proposta não seja um simples palanque, não sirva de palanque para o governo federal e para o presidente Lula recuperar popularidade. Então, apesar de ser uma proposta popular, né, muito bem-vinda ali pelos parlamentares, tem todos esses pontos que precisam ser equilibrados, mas os senadores apostam sim numa tramitação célere, porque 30 dias para uma proposta desse tamanho, né, um projeto que tem ali várias peculiaridades, ainda é um tempo célere ali no Senado Federal.